Muito bem, meus irmãos, estamos juntos novamente nesse culto online. Hoje, domingo, dia do Senhor, mesmo em nossas casas, por causa da situação da pandemia, mas estamos com o intento de louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Portanto, gostaríamos de meditar numa porção das Sagradas Escrituras e desejamos que o Senhor abençoe muitíssimo a sua vida durante esse período de culto privado, na sua casa, junto com a sua família, e que você possa ser edificado segundo a palavra do Senhor. Aqueles que acompanham os nossos sermões durante esse período, e principalmente os irmãos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Central de Palmas, esses sabem que nós estamos estudando no livro de Abacuque. E hoje nós vamos findar então essa série de estudos no livro de Abacuque. Portanto, nós vamos estudar o capítulo de número 3. O texto que nós vamos ler será então todo o capítulo. Eu vou ler, você pode acompanhar a leitura que há de ser feita de forma atenta. Leiamos, diz assim o texto bíblico. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param. Nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Muito bem, esse texto é até um texto
extenso, né? Nós lemos os 19 versículos deste capítulo e nós vamos meditar nesse texto, fazendo uma abordagem sucinta do mesmo. Não vamos trazer explicações interpretativas de cada detalhe do texto, mas vamos pegar em termos gerais os ensinamentos propostos aqui por mim, segundo a interpretação adequada da palavra do Senhor e a aplicação própria. E então, é necessário pontuarmos para que os irmãos se situem. O profeta, aqui no capítulo 3, ele está orando. É uma oração em forma de canto. E aquele profeta que outrora orou ao Senhor e falou sobre a inoperância de Deus, o Deus que via a situação de Judá, a situação caótica, e nada fazia. O profeta levou a sua queixa ao Senhor nesses termos. Depois, quando o Senhor disse que levantaria os caldeus para destruir os judeus, uma nação amarga e impetuosa, a nação dos caldeus, então assim o profeta passou a olhar Deus com outros olhos. Ele disse que o Senhor era puro de olhos para não ver a maldade daquele povo, e estava levantando um povo que era pior do que o povo de Israel, para destruir. Então o profeta saiu do entendimento da teologia da inoperância de Deus para a teologia da ação do Senhor Deus de forma equivocada, o Deus que age erroneamente. E assim enxergava o profeta Deus dentro daquele contexto social de crise que Judá estava inserido. Quando o Senhor, então, no capítulo 2, fala o que vai fazer, o profeta, então, ouve a voz do Senhor, o próprio Deus dizendo que iria destruir os caldeus e que ele deveria registrar a profecia quanto a esse fato, aquilo que haveria de vir sobre os neobabilônicos. E agora então, no capítulo de número 3, o profeta faz uma oração novamente, depois de ouvir o Senhor, e ele agora entende corretamente, ele canta ao Senhor, ele louva ao Senhor, e então nós encontramos este que é um salmo, um cântico, que compõe o capítulo de número 3, do livro de Abacuque. E, portanto, nós vamos meditar hoje à noite, dentro desse contexto histórico, dentro do texto do capítulo 3, sobre o seguinte tema: o propósito da crise na vida dos salvos. Então nós vamos estudar sobre o propósito da crise na vida dos salvos. O último versículo mostra que é uma composição para um cântico, por isso é que é colocado ao mestre de canto, para instrumento de cordas, porque o salmista, ele escreveu, que no caso aqui é Abacuque, né, um salmo, ele escreve e depois ele envia para que haja uma composição adequada da música nos escritos, e com a intenção de ser tocado com instrumentos de corda. Então o profeta que estava triste, que estava abatido, agora ele compõe um salmo, um cântico. E o interessante é que tem até uma música antiga que diz que quem está alegre canta e quem está triste ora. E lógico que o cântico é uma oração, mas tem todo um espírito de exultação, de alegria, de exaltação. E ainda que aqui seja um cântico, também é uma oração. Todo cântico deve ser uma oração. Mas eu gostaria de falar sobre o propósito da crise na vida do salvo, dentro da perspectiva de que nós temos cânticos, cânticos que exaltam a Deus, o propósito de cantar e de louvar ao Senhor, mas não simplesmente isso, de entender o cuidado do Senhor e entender todas as realidades que são esboçadas aqui no texto e que serão aqui pregadas
predicadas por mim. Então, o primeiro propósito na vida do salvo, a partir da crise, é levá-lo a um cântico de avivamento. Então, nós encontramos essa expressão, avivamento, e isso está logo aqui no versículo de número 2, e então eu gostaria de dizer que essa abordagem no primeiro ponto estará nesses 2 versículos iniciais. Então, o primeiro propósito da vida do salvo é levá-lo a um cântico de avivamento. É isso que o texto diz aqui, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Então, é um cântico que há de acontecer. Aqui nós encontramos o título, que profeta Abacuque, foi ele quem escreveu, é um cântico. Então, as primeiras linhas desse poema já mostram que esse texto é para ser cantado. Quando nós olhamos para a forma hebraica de cântico, nós encontramos um paralelismo que inclusive aparece no texto, quando nós encontramos uma expressão que está em paralelo com uma outra expressão, é uma repetição de verdades que são aí sinônimas, né? E então essa é uma característica muito própria dos escritos hebraicos quando é para cântico. Então aqui nós temos um cântico do profeta. Ele está dizendo logo no início que ele está orando, é uma oração, mas em forma de cântico. E o versículo de número 2, nós encontramos a expressão: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quais são essas declarações? Os ais que foram falados no contexto anterior, no finalzinho do capítulo 2, quando o Senhor elencou 5 ais que foram direcionados aos caldeus, no aspecto de destruição. São ais escatológicos, são expressões, interjeições que mostram a destruição do Senhor que haveria de vir para os caldeus. Então o profeta está falando: Senhor, eu ouvi todas essas declarações do Senhor e eu me sinto alarmado, eu estou aqui espantado, estupefato, boquiaberto com o que o Senhor há de fazer. Eu estou preocupado inclusive, porque o Senhor é santo, justo, e o Senhor vai trazer tudo isso. Então eu estou aqui alarmado, eu estou atento. E então ele vai logo em seguida, no finalzinho desse versículo, falar que a misericórdia do Senhor deve ser exercida, deve estar presente em meio ao juízo. Então, nós entendemos perfeitamente que as declarações aqui estão sendo ditas quanto ao contexto anterior, por causa da expressão final do versículo 2, quanto à questão do juízo de Deus e a súplica, o pedido por misericórdia. Então, assim, o profeta se encontra alarmado e ele está desejoso de que, quando o Senhor estiver exercendo a justiça e a ira, então a misericórdia seja evidenciada. O texto vai falar que no decorrer dos anos, ainda no versículo 2, né, a obra do Senhor deve se fazer conhecida. E que obra é esta? É a obra de juízo, o conhecimento de que o Senhor é quem executa o juízo sobre as nações, de que o Senhor é quem governa todas as coisas, e que a crise não está fora do controle do Senhor, e que inclusive muitas crises, e especificamente a crise aqui do texto, é mostrada como uma punição do Senhor Deus, uma crise que viria sobre os caldeus, como uma teologia retributiva. O Senhor haveria de retribuir o mal com o juízo dele, pois ele é santo e justo. Então o profeta está falando: Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze conhecidas as obras do Senhor, para que todos saibam que o Senhor é quem realiza tais obras. E então assim, a oração do profeta é para que todos saibam que o Senhor age, e a nossa oração também é essa, em meio ao caos que nós estamos passando, em meio a situações adversas, tristes, nós precisamos entender que o Senhor governa todas as coisas e Ele está agindo. E então o contexto anterior e o contexto posterior mostra quais são as obras do Senhor,
qual é a obra do Senhor? A obra de juízo, as obras de juízo ao longo do tempo, porque o contexto posterior vai mostrar o Senhor trazendo juízo sobre o Egito, com as pestes, o Mar Vermelho se abrindo, mostrando exatamente essa relação de que o Senhor opera de forma poderosa, e quando Ele opera, todos sabem quem Ele é, e então o profeta Abacuque está falando dentro desta realidade também, para que todos saibam que Deus é o Senhor Deus. E tem uma expressão no centro do versículo 2, que diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Então a ideia é que no decurso dos anos essa obra deveria ser conhecida, e eu já falei qual seria essa obra. A obra de execução em relação ao juízo, o juízo que Deus haveria de executar sobre a nação neobabilônica, sobre a nação dos caldeus. Então, que esta obra seja anunciada, e é por isso que o capítulo de número 2, o Senhor diz: escreve em tábuas o que eu hei de fazer, para que todos, até mesmo aqueles que passem correndo, saibam que eu farei isto. Então estou parafraseando o que vem no capítulo 2, no iniciozinho, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2, e então aqui agora o profeta está em consonância com o que Deus disse, e ele está dizendo: ó Senhor, faze conhecida, aviva a tua obra, faça com que ela seja viva, para que todos saibam e para que todos vejam. E então assim no decurso dos anos faze-a conhecida, ao longo do tempo do anúncio da destruição, até mesmo o tempo da destruição, durante esse período que todos conheçam que o Senhor é Deus e o Senhor executará juízo, mas até mesmo depois disso, que todos saibam que o Senhor é Deus que executa juízo. É por isso que logo no finalzinho do versículo 2, apontando e amarrando todo o texto interpretativo, nós encontramos a expressão que na ira do Senhor, o Senhor haveria de ter misericórdia, e é uma súplica para que o Senhor se lembre da misericórdia em meio à ira. Por isso que o contexto todo aponta para a realidade da execução do juízo de Deus sobre as nações ímpias e sobre todos os ímpios. Aqui a expressão aviva a tua obra é confundida por alguns pastores como sendo uma expressão de avivamento, ou como ficou conhecido até mesmo no século XVIII, no iniciozinho dos anos de 1700, aquilo que ficou conhecido como despertamento espiritual, que passou por um sentimento de indignidade, de pecado, que levou o povo à oração, à leitura de palavra, e então muitas pessoas começaram a buscar ao Senhor, e muitas pessoas se voltaram para Deus. Então o avivamento é uma expressão que mostra um despertamento espiritual, e o texto não está falando sobre isso, no sentido de fazer com que a obra do Senhor, o executar da ação do juízo de Deus, possa se fazer conhecida, e que o Senhor faça com que esta obra aconteça na terra. Então é a ideia do Senhor agindo e que todos possam saber. Agora, é lógico que eu estou falando sobre o propósito da crise na vida do justo. O justo ora ao Senhor para que o juízo dele realmente seja efetivado, mas ele também tem o entendimento de que esse exercício do juízo produz a vontade do Senhor. E aqui eu gostaria de dizer que, por mais que interpretativamente falando, o texto não esteja falando sobre esse despertamento espiritual, mas como aplicação, o que eu quero dizer com isso é que a interpretação é uma, mas a aplicação pode ser diversa. Nós podemos dizer, sim, que dentro de uma aplicação, as pessoas podem ser despertadas a partir da crise. Elas podem se voltar para o Senhor Deus a partir da ação do Senhor, do juízo do Senhor Deus. Portanto, não há nada de errado em afirmarmos como aplicação que o Senhor desperta os salvos
para buscar mais ao Senhor em meio às crises. E eu acredito que este é um propósito do Senhor na vida do justo, reconhecer o Senhor e as ações do Senhor e se voltar para Deus. Olhemos, por exemplo, para a Coreia, que hoje é chamada de Coreia do Sul, mas que outrora era apenas uma Coreia. Ali, por 35 anos, as duas Coreias, que eram apenas uma Coreia, foi assolada pelo Império do Japão. Naquela época se chamava Império. E então eles ficaram como escravos, eles ficaram como um povo dominado, eles eram um povo dominado pelos japoneses, e então ali os coreanos se rendiam e eram subservientes ao Japão. Com a Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu derrotado, a Coreia então estava liberta desse jugo, mas os norte-coreanos acabaram se alinhando à China, que era comunista, e houve uma guerra para quem lideraria o país logo depois da quebra desse regime imperialista de dominação. E então, dois líderes se levantaram, um no sul e o outro no norte, e então surgiu a Guerra das Coreias, que demorou um pouco mais de 3 anos, por volta de 3 anos. E então, assim, com a ajuda dos Estados Unidos, a Coreia do Sul acabou entrando em guerra com a Coreia do Norte, e ali eles se separaram e tiveram então os seus domínios distintos. Mas o ponto em aplicação é que houve um avivamento ali, porque houve, como aqui no texto, destruição, morte, iniquidade, tantas coisas ruins. E o Senhor Deus, então, trouxe um despertamento espiritual para a Coreia do Sul, e assim muitos foram salvos, e aquela nação economicamente prosperou, e além de ser uma nação próspera, muitos se converteram, e hoje nós encontramos duas realidades distintas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sendo a Coreia do Sul a nação hoje que tem uma boa porcentagem de cristãos, aqueles que servem ao Senhor, em contraposição até mesmo a Coreia do Norte, que até hoje é um país que tem fortes influências comunistas, sendo o seu grande líder comunista também. A Igreja Presbiteriana de Sarang é uma igreja sul-coreana, sendo a maior igreja do mundo. Ela tem 100 mil pessoas no seu hall de membros. E então nós encontramos esse despertamento espiritual a partir de uma crise, conforme nós estamos colocando em uma aplicação. Então, além de levar o cristão a um despertamento dentro de um cântico de avivamento, nós podemos dizer que o propósito da crise na vida do salvo também é cantar ao Senhor um cântico de exaltação. Então, nós encontramos esta verdade no texto, e nós podemos enxergar tal realidade também nas nossas vidas. Quando a crise se instaura, nós podemos sim exaltar ao Deus que está acima de toda crise, aquele que governa as nossas vidas e também governa céus e terra. Quando nós olhamos para a sequência do texto, do versículo 3 até o versículo de número 15, nós encontramos o cântico do profeta quanto aos feitos do Senhor no passado. Cânticos de exaltação a esse Deus que agiu no passado de forma estrondosa, de forma gloriosa, e então ele canta os feitos do Senhor, ele exalta ao Senhor pelas ações do Senhor. Vamos dar uma passeada agora nos versículos de forma rápida, para que você possa enxergar a ação do Senhor quanto aos feitos de juízo dele, e então a exaltação que o salmista traz diante desses feitos. Olha o que é que diz o versículo de número 3. O monte Temã e Parã, que são outros nomes para o monte Sinai. Então assim diz: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Então há uma exaltação ao Deus que falou através
que falou a Moisés lá no Monte Sinai, e então aqui é colocado o Deus da aliança que liberta o seu povo, o Deus todo-poderoso, como nós enxergamos esse Deus, é a exaltação pelos feitos do Senhor no monte, e então ali a glória do Senhor esteve, e a terra se encheu do louvor do Senhor. Versículo de número 4, fala sobre a glória que cobre o céu. Então é a glória de Deus no Monte Sinai, e a manifestação de Deus lá no Monte Sinai, quando os raios, como diz aqui, brilhavam da mão do Senhor, e ali havia trovões, relâmpagos, e isso é mostrado em conexão com o versículo de número 3. O versículo de número 5 fala: adiante dele vai a peste e a pestilência. Então aqui é uma referência à destruição do Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, e Deus então enviou pestes. E por que nós dizemos que essas pestes estão associadas no versículo de número 4, no versículo de número 5, mais precisamente, a questão do Egito? Porque no versículo de número 7, a expressão Cusã, que é um outro nome que faz referência ao Egito. Então Cusã é sinônimo de Egito, e ali os acampamentos da terra de Midian tremiam. Então, expressão do sofrimento dos moradores do Egito. O versículo de número 8 fala sobre o rio Nilo, que foi transformado em sangue, Aqui é dito assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Porque o Senhor trouxe uma ira própria quanto ao rio o rio Nilo. Então nós encontramos no versículo 8 essa expressão, e também há uma expressão no versículo 10 e versículo 15 quanto ao mar vermelho. Por quê? Porque o Senhor fez com que o mar se abrisse, O versículo 10 vai falar: os montes se veem e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Essa expressão, levantam bem alto as suas mãos, a palavra mão é também em hebraico lado, É a mesma palavra em hebraico para mão, também é para lado, porque a mão fica do lado. Então é uma linguagem poética para dizer que os rios levantaram as mãos, ou seja, eles se abriram para que o povo passasse. O versículo de número 15 fala: marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então novamente faz referência à saída do povo do Egito, à destruição que ali aconteceu, e os feitos do Senhor são cantados e exaltados. Versículo de número 11 fala sobre o momento em que Josué orou e o sol e a lua se detiveram. É essa a expressão bíblica, o sol e a lua pararam nas suas moradas. Versículo de número 11: ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes. Então nós encontramos ali novamente um feito grandioso do Senhor em meio a uma destruição de um povo que não servia a Deus, quando o povo de Israel adentrou na terra de Canaã, e então eles saíram como vencedores e conquistaram a terra. Versículo 12 ao versículo de número 14 mostra também, esses versos mostram a destruição da terra de Canaã através da conquista. Os povos são destruídos pela mão do Senhor. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. E aí fala que o Senhor sai em livramento, em salvamento do seu povo, e ali é discorrido sobre a destruição daqueles povos e a vitória do Senhor. Muito bem, é essa abordagem que eu gostaria de fazer nesse ponto de número 2, e gostaria de trazer algumas aplicações e algumas lições. A primeira delas, a primeira aplicação, é que no momento de crise nós devemos olhar os grandes feitos do Senhor do passado, para que isso nos dê força para o presente, entendendo que o Deus que trabalhou no passado é o mesmo que trabalha no presente e traz vitória para os seus, mesmo que a crise esteja instaurada. Então, um propósito na vida do salvo: a aflição faz com que ele cante ao Senhor e exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer durante o tempo que estamos passando. Cantar as antigas maravilhas do Senhor é o que precisamos fazer, para que nós possamos encarar as crises com confiança em Deus. Então, cantar as maravilhas do passado nos leva a refletir quanto às ações do Senhor
quanto ao presente. Agora, uma pergunta reflexiva em meio a tudo isso. Você acredita que o nosso Deus, no tempo presente, é o mesmo Deus que fez todas essas obras? É o povo de Israel que canta ao Senhor pelos grandiosos feitos do Senhor no passado. Você crê que esse Deus que você serve hoje é o mesmo Deus do passado? A resposta pode vir em um alto e sonoro sim. E então, a pergunta que vem logo em seguida, decorrente dessa primeira por que então nós, em muitos momentos, no momento da crise em especial, não cremos que Deus há de agir de semelhante forma, da forma grandiosa, a partir do cuidado dele e a partir de uma ação portentosa do Senhor, até mesmo de juízo, mas de proteção dos seus? Porque aqui fala sobre a salvação que advém na vida do justo, mesmo em meio à crise. Essa é uma pergunta que não quer calar e que deve ecoar nas nossas mentes, nos nossos corações, constantemente, porque nós não devemos nos desesperar em meio à crise. Devemos lembrar os grandiosos e maravilhosos feitos do Senhor e exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. E aqui, uma outra aplicação própria é que o povo de Israel, ele tinha o que cantar? O livramento lá do Egito, a salvação do povo de Israel lá do Egito. Eles não viram um Redentor no tempo em que Abacuque escreveu esse texto. Jesus veio um tempo depois, séculos depois. Mas nós que vivemos no século 21, nós olhamos para trás e devemos, portanto, cantar os feitos do Senhor. Os nossos cânticos não devem ser cânticos antropocêntricos, cânticos que exaltam o homem, mas devem ser cânticos na ação grandiosa do Senhor, sendo a ação mais importante na vida do ser humano, que é a ação do Cristo vencedor, que na cruz venceu o pecado e nos salvou. Portanto, os nossos cânticos, a exaltação ao nosso Deus deve ser quanto ao grande feito do Senhor nas nossas vidas, quando então Cristo na cruz do Calvário morreu por nós. Lembremos disso quando estivermos reunidos para cantar e para louvar ao Senhor. Devemos elencar cânticos que exaltem ao Cristo da cruz, que venceu, e não cânticos que falem sobre as ações humanas, porque, infelizmente, muita teologia ruim é feita a partir dos cânticos que exaltam o homem e não a ação do Senhor Deus. Em terceiro e último ponto, eu gostaria de dizer que o propósito da crise na vida do justo, na vida do salvo, é levá-lo a um cântico de exultação. Então, é levá-lo a um cântico de avivamento, levá-lo a um cântico de exaltação, como segundo ponto, e agora o terceiro e último ponto, como um cântico de exultação. O versículo 16 fala sobre as declarações que ele ouviu e que ele, o profeta, estão com os joelhos trôpegos e os seus ossos estão como podres, e ele está aguardando em silêncio o dia da angústia que viria contra os caldeus. E aqui nós encontramos do versículo 16 até o versículo de número 19, a expressão da ação do Senhor que leva o profeta Abacuque a exaltar a Deus, mas não só exaltar a Deus, mas se alegrar no Senhor. É um cântico de exultação, de alegria. E então nós encontramos o Senhor Deus agindo, e o profeta está dizendo que ele vai esperar o dia da angústia que viria contra o povo, no caso os caldeus, que acometia os judeus em um flagelo que haveria de vir. E então, do versículo 17 em diante, nós encontramos uma declaração que é uma expressão da fé do profeta. E então agora a sua fé está firmada em Deus e não nas circunstâncias. E ele diz que mesmo que as circunstâncias sejam adversas, ainda assim ele se alegra em Deus e ele confia nesse Deus Todo-Poderoso. E aqui nós encontramos a expressão da fé no versículo de número 17, que é inclusive um versículo que
que serviu como base para muitos cânticos. Eu vou ler esse versículo novamente e você há de se lembrar, talvez, de alguma vez em que você esteve na igreja cantando algum cântico que fazia referência a esse texto. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Agora o versículo de número 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse cântico é lindo. Agora o profeta não está mais criticando o Senhor Deus como alguém que não faz nada, ou até mesmo como alguém que faz algo de errado, que não sabe como agir. Agora ele está exaltando a Deus numa alegria, numa satisfação em Deus, pelo simples fato de que as coisas não estão sendo favoráveis, mas ainda assim ele louva ao Senhor. Você pode já ter cantado com alegria no coração, mas eu gostaria de lhe levar a uma reflexão para o entendimento do texto, para que você não fique com aquele romantismo cristão piegas, entendendo que esse cântico é bonito demais, e você até usa: eu estou apaixonado pelo Senhor, porque essa é uma expressão maravilhosa de uma fé. Mas eu gostaria de lhe levar a uma reflexão profunda do que o profeta está cantando aqui, porque se você ainda não parou para prestar atenção, perceba que ele está dizendo que os caldeus virão, destruirão a nação, ali os judeus, destruirão de uma forma tal que eles ficariam até mesmo sem o básico para sobreviver, sem aquilo que é essencial à vida. Ele está falando sobre o modo de subsistência daquela época, a agricultura, a pecuária. Então, dentro de tal realidade, ele está dizendo o seguinte: olha, mesmo que os caldeus eles venham desmatar as figueiras, venham contra a terra, com violência contra a terra, como Abacuque capítulo 2, versículo 12 nos falou, que eles destruíam as matas, traziam uma destruição própria para a nação e até mesmo para a vegetação. E então a violência não só vem contra a terra, ao ponto Davi de não dar o seu fruto, e então até mesmo as figueiras não venham a florescer, o produto da oliveira minta, não haja azeitonas, não haja olivas. Eles colocavam fogo, e então mesmo que toda a plantação, a vegetação seja destruída, que não haja comida, porque os caldeus se apropriaram das ovelhas, do gado do curral, então ainda assim o profeta diz que se alegra nesse Deus grandioso e glorioso. Gostaria de contextualizar para que você possa entender a profundidade do que está sendo dito. Poderíamos falar o seguinte: ainda que a gasolina chegue a R$10 o litro, ou que você possa perder o poder de compra, os alimentos do supermercado estejam inflacionados, em uma inflação muito alta, mesmo que o dólar chegue a R$10, mesmo que você não tenha como pagar o financiamento do carro, o financiamento da casa, mesmo que você perca o emprego, será que você pode dizer que você se alegra no Senhor diante desse contexto, diante dessa situação? É sobre isso que o profeta está falando dentro do contexto dele. Portanto, não é um romantismo piegas cristão, de que eu me alegro no Senhor, sem o sentimento do que realmente significa essa alegria. É uma alegria a despeito das circunstâncias. O Deus glorioso, grandioso e gracioso, ele é melhor do que as circunstâncias. É isso que o profeta consegue enxergar, e o cântico de exultação do profeta é nesse Deus, um cântico de alegria. Não gostaria de dizer aqui que esse cântico é como se fosse um cântico de um masoquista, que ele gosta de sofrer e ele se alegra em sofrimento. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ele não se alegra no sofrimento, ele se alegra no Deus da salvação dele. É isso que o texto está falando, porque é inevitável nesta vida a crise. Você já deve ter passado por uma crise na sua vida, em algum momento da sua vida. Se você ainda não passou, ou acha que não passou, gostaria de trazer uma notícia que talvez não lhe alegre muito, mas que é uma notícia verdadeira. Você vai passar por uma crise na sua vida ainda, e você talvez pode não se alegrar com essa notícia, mas você pode se alegrar no Deus da sua salvação. É isso que o texto está falando. Então o profeta está aqui cantando
E o cântico dele é uma expressão que exalta a Deus em meio às dificuldades. E aqui eu gostaria de me valer de uma famigerada frase do teólogo norte-americano John Piper. Ele disse que nós estamos mais satisfeitos em Deus, nós estamos mais alegres em Deus e mais satisfeitos nele, e quando nós estamos mais alegres em Deus e mais satisfeitos em Deus, nós o glorificamos mais. Então nós glorificamos a Deus quando nós estamos mais satisfeitos e mais alegres nele, e isso em meio à dor e ao sofrimento, e não em meio à prosperidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós mais glorificamos a Deus é quando nós estamos mais satisfeitos nele. E quando é que nós estamos mais satisfeitos nele? Quando a dor, a angústia e o sofrimento batem à nossa porta, nós assimilamos a dor, o sofrimento e a angústia e estamos mais satisfeitos nele, glorificamos mais a ele em meio à dor, em meio à angústia, do que em meio à prosperidade. Porque quando nós cantamos esse cântico na igreja, nós cantamos e exaltamos a Deus quando tudo vai bem, e isso é muito fácil. Agora, exaltar a Deus quando você é roubado, quando o seu carro é levado, quando você é assaltado, alguém coloca a arma na sua cabeça, quando o câncer vem sobre a sua vida, quando você perde o emprego, Deus é mais glorificado e você está mais satisfeito nele diante dessa situação. Por quê? Porque vai evidenciar exatamente a sua fé que está enraizada no Senhor e não nas circunstâncias. É por isso que o justo vive por sua fé. Ele não vive com base nas circunstâncias, ele vive sabendo que o Deus glorioso, magnífico, o guarda em meio a tanto sofrimento. E é por isso que ele diz: exulto no Deus da minha salvação. É o Deus que salvou a sua alma e salvou também o seu físico, o sustentou e o guardou em meio a toda a crise. Deus há de fazer isso na vida dos salvos, mesmo que as situações sejam adversas e caóticas. Portanto, nós devemos rejeitar a teologia da prosperidade que vem com cânticos esdrúxulos e equivocados, quando muitos acabam cantando: Senhor, eu quero de volta o que é meu, restitui, restitui, restitui. Nós precisamos cantar: eu me alegro, Senhor, quando tudo vai mal, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Essa teologia esdrúxula é a teologia da glória, como os reformadores falavam antigamente. Nós devemos cantar a teologia da cruz, quando o Senhor Jesus disse que se nós quisermos segui-lo, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, assim como Cristo também tomou a cruz. Nós devemos entender que a glória ao nome do Senhor é a glória que é advinda de forma apurada, através da fornalha da aflição, e que consome as impurezas do nosso pecado, e então redunda em louvor e glória ao Senhor de forma apurada para a glória do nome do Senhor. Portanto, nós devemos cantar a nossa alegria ao Senhor, e não dizer que a nossa alegria está no fato do Senhor nos fazer mais que vencedores, como se não houvesse uma possibilidade de vitória em um aspecto, o Senhor vai nos dar uma vitória em outro aspecto, e essas vitórias estão sendo ditas dentro da teologia da prosperidade em aspectos circunscritos àquilo que é material, e a nossa sociedade materialista acaba abraçando essa teologia porque quer mais, mais e mais. Só que a crise mostra que o salvo deve se apegar no Senhor e não nas circunstâncias, porque o sustento é o Senhor, e o Senhor não deixará que nós venhamos sucumbir quanto à nossa fé em meio às crises, e nosso sustento em meio às dificuldades não vai ser suprido por causa da nossa prosperidade, mas por causa do cuidado do Senhor, e Ele há de nos sustentar. O último versículo diz que o Senhor é a minha fortaleza, e Ele faz com que os meus pés sejam como os da corça, e o Senhor faz
o salmista andar altaneiramente. A ideia é que a corça, quando fugia do predador, ele tinha um escape. A corça tinha um escape, ela tinha um escape. Ela subia nas montanhas, porque as patas da corça faz com que ela possa andar em terreno rochoso e íngreme. E assim ele conseguia escapar do predador que não conseguia escalar as montanhas. Então o salmista está dizendo que o Senhor faz dos pés dele como os da corça, faz andar altaneiramente. E a fé altaneira, aquele que anda em um patamar elevado, não é aquele que tem tudo, conforme o contexto anterior nos mostra, tudo que é monetário, mas é que tem Deus como aquele que é o tudo para nós. Portanto, enquanto nós não entendermos que Deus é tudo que nós precisamos, nós sempre ficaremos desejosos de ter tudo que esse mundo tem para nos oferecer. Mas esse mundo não pode nos oferecer aquilo que somente Deus pode nos dar. Uma fé alicerçada nele e um céu de glória preparado para aqueles que amam ao Senhor. Findo, falando sucintamente sobre Horatio Gates Spafford. Já falei isso em alguns dos nossos vídeos e é por isso que eu vou falar sucintamente. Se você quiser depois conhecer a história desse homem, você deve pesquisar um pouco mais. Esse homem cantou sobre alegria. Ele disse que se alegrava em Deus e ele cantou, e não só cantou, mas ele compôs um cântico logo depois do naufrágio, onde as suas filhas morreram. E então, quando ele pega um barco indo em direção ao local do naufrágio, onde as suas filhas haviam falecido, ele compõe o cântico que está no nosso inário, o cântico do número 108, que tem por título Aflição e Paz. E ele fala que se paz a mais doce o Senhor puder dar a ele para que ele possa gozar, ele diz que a dor mais forte que vier sobre ele e que fizê-lo sofrer, ele termina dizendo que se alegra em Deus e ele louva ao Senhor Deus, mesmo em meio a essa situação, e o cântico é composto em meio ao sofrimento da perda de suas filhas. É sobre esse Deus que nós pregamos, o Deus que está acima do coronavírus, o Deus que governa todas as coisas, e mesmo se a sua renda estiver baixando nesse contexto de pandemia, mesmo que as situações não sejam favoráveis à sua pessoa, gostaria de dizer, se alegre nesse Deus, porque o propósito da crise na vida dos salvos é fazer com que você se pareça mais com Cristo. Que Deus lhe abençoe e que a palavra do Senhor seja firme no seu coração para a glória de Deus Pai. Oremos e assim nós findamos o nosso culto hoje. Eterno Deus, magnífico Pai, Senhor Deus de toda a glória, pedimos que as bênçãos do Senhor nos enriqueçam e as bênçãos espirituais de vida eterna, sabendo que o Senhor jamais deixará o justo perecer totalmente, ainda que lhe falte algo, mas o justo jamais perderá a fé no Senhor e sempre terá o Senhor como o Deus que cuida muito bem de nós. Que nós venhamos exaltar ao Senhor, pois o Senhor é o Deus da nossa salvação. Agora, meus irmãos, recebam a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, debaixo da graça e da alegria que Ele traz ao nosso coração. Assim eu me despeço de todos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.